Mostrar aqui o Smic, que já não aparece na câmara há muito tempo. Não é fofinho? Ele está tão grandinho. Oi. Olha ele. Está grande. Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro Todos os Nomes de José Saramago. Este livro é da Porta Editora, é a 12ª edição. A primeira edição é de 1997 e foi pela editorial Caminho. José Saramago, eu aqui vou ler o que está nas badanas do livro, tem aqui uma pequena nota biográfica. Autor de mais de 40 títulos, José Saramago nasceu em 1922 na aldeia da Azinhaga. As noites passadas na Biblioteca Pública do Palácio Galveias, em Lisboa, foram fundamentais para a sua formação. E foi aí, sem ajudas nem conselhos, apenas guiado pela curiosidade e pela vontade de aprender, que o meu gosto pela literatura se desenvolveu e apurou. Isto aqui é uma citação. Em 1947, publicou o seu primeiro livro, que intitulou A Viúva, mas que por razões editoriais viria a sair com o título Terra do Pecado. 6 anos depois, em 1953, terminaria o romance Claraboia, publicado após a sua morte. No final dos anos 50, tornou-se responsável... Então vá, fiquei no final dos anos 50. No final dos anos 50, tornou-se responsável pela produção na editorial Estúdios Cor, função que conjugaria com a de tradutor, a partir de 1955, e de crítico literário. Regressa à escrita em 1966 com Os Poemas Possíveis. Em 1971, assumiu funções de editorialista no Diário de Lisboa e em abril de 1975 é nomeado diretor adjunto do Diário de Notícias. No princípio de 1976, instala-se no Lavre para documentar o seu projeto de escrever sobre os camponeses sem terra. Assim nasceu o romance Levantado do Chão e o modo de narrar que caracteriza a sua ficção novelesca. Até 2010, ano da sua morte, a 18 de junho, em Lanzarote, José Saramago construiu uma obra incontornável na literatura portuguesa e universal, com títulos que vão de Memorial do Convento a Caim, passando por O Ano da Morte de Ricardo Reis, O Evangelho segundo Jesus Cristo, Ensaio sobre a Cegueira, Todos os Nomes ou A Viagem do Elefante, obras traduzidas em todo o mundo. No ano de 2007 foi criada em Lisboa uma fundação com o seu nome, que trabalha pela difusão da literatura, pela defesa dos direitos humanos e do meio ambiente, tomando como documento orientador a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desde 2012, a Fundação José Saramago tem a sua sede na Casa dos Bicos, em Lisboa. José Saramago recebeu o Prémio Camões em 1995 e o Prémio Nobel de Literatura em 1998. Eu sempre tive uma relação com a literatura do José Saramago pouco constante. Eu tentei ler o Memorial do Convento e não consegui, mas entretanto, já não sei, já foi há muito tempo, eu devia ter uns 18, 19 anos, já não sei muito bem, mas era bastante mais nova. Mas depois também não lhe voltei a pegar, a verdade é essa. Mas sei que li A Viagem do Elefante, O Ensaio sobre a Cegueira, e gostei bastante desses. Acho que não li mais nada dele, assim, destes que estão aqui. Não. Todos os Nomes, foi uma oferta de uma amiga, uma oferta de Natal, foi de Natal. E eu adorei este livro, gostei muito deste livro. Todos os Nomes fala do Sr. José, que é um auxiliar de escrita da Conservatória Geral do Registro Civil, onde registam todos os nascimentos e as mortes das pessoas daquela cidade. Nunca é muito claro onde é que estão, qual é o espaço, qual é o tempo também, se bem que nós percebemos que na conservatória eles ainda usam aparos e tinteiros para escrever, é tudo muito manual, e por exemplo já no cemitério geral, onde o Sr. José se desloca mais à frente no livro, já estão um bocadinho mais avançados e têm uns carrinhos para levar as pessoas de um ponto ao outro do cemitério. Aliás, esta imagem do cemitério que nos é dada pelo Saramago é um cemitério que entra pela cidade e a dada altura já faz parte da vida das pessoas, infiltra-se entre os vivos, os mortos infiltram-se entre os vivos, é quase uma cidade dentro de outra cidade. E eu achei a imagética criada por ele terrificante, mas ao mesmo tempo bonita.
Enquanto que na Conservatória Geral do Registro Civil, que é assim, nunca mais acaba, eles separam os mortos dos vivos. Portanto, há um arquivo dos mortos, onde as coisas estão todas muito atabalhoadas, é um canto escuro daquele edifício. A forma também como como Saramago nos fala daquele edifício, a mim parece-me assim um mausoléu, uma espécie de igreja enorme, muito grande, mas opressiva e escura de uma maneira geral, onde a zona mais escura de todas é onde estão os nomes dos mortos. Nesta conservatória, o Sr. José terá a posição mais baixa que existe, que é ser o auxiliar de escrita, depois existe o subchefe, depois acho que há o chefe e só depois o conservador. Ou passa do subchefe para o conservador. Não sei, mas a hierarquia é muito marcada. E o Sr. José, para além disso, ele tem uma vida muito rotineira e é um trabalhador muito dedicado, muito aplicado, muito ciente das regras. Ele tem uma característica que é sofrer de vertigens, mas de vez em quando tem que se deslocar às prateleiras mais altas. E então também essa imagem que é dada dele quase imaginar que está a cair ou de sentir que está a cair é muito forte. Mas ele vai e faz e cumpre o seu trabalho, sem se queixar. Pronto, isso é importante. E ele vive numa casinha pegada à conservatória. Portanto, seria uma espécie de ilha que existiria nesse espaço do edifício da conservatória, onde estariam várias casas com acesso à conservatória dos trabalhadores, dos auxiliares de escrita, mas, entretanto, por motivos, sei lá, de obras e não sei o quê, deitaram abaixo todas as casas, menos uma, que é do Sr. José, que vive então ali, sozinho, é um homem muito solitário. Tem também outra particularidade, ele faz coleção de recortes sobre as vidas de celebridades, não é? Retira das revistas para a escola, assim, e tem um dossiêzito onde tem essas coisas guardadas. Quando vão acontecendo coisas ou situações tornadas depois públicas através das revistas, não é? Ele recorta tudo o que tem a ver com aquela celebridade em particular e depois tem um ficheiro para cada celebridade com os vários recortes. E um dia qualquer lembra-se que, por que não anexar também os dados mais... como é que se diz? Desculpa, eu estou a recuperar de uma constipação. Por que não anexar os dados mais... Credo! Porque não anexar aqueles dados que ele compila todos os dias, não é? De quem é a pessoa, onde vive... Eu agora não sei bem exatamente que dados, mas acho que é isso. É quem é a pessoa, que idade é que tem, onde vive. E então leva, assim, de uma forma completamente clandestina, não é? Um dia qualquer à noite, porque ele por acaso tem uma chave de acesso, porque assim pode entrar diretamente do trabalho, ou de casa para o trabalho, e do trabalho para casa, quer dizer, nem apanhar fresco nem nada, está sempre muito imerso no trabalho. Mas depois tem esse lado em que ele, num dia qualquer, em que se sente mais rebelde, decide entrar na conservatória, depois do horário de fecho, portanto não estará lá ninguém, e usurpar os ficheiros dessas celebridades, que também têm lá registro, apesar de tudo, apesar de serem celebridades, e no meio daqueles registros está de uma mulher desconhecida, uma mulher anónima. E ele começa numa busca dessa mulher. Quem ela é, ou onde é que ela viveu, uma espécie de detetive em busca dela. Pronto. E sempre na procura do sítio onde é que ela vive agora. Ele ainda não sabe bem porque é que o está a fazer, não sabe o que vai acontecer quando a encontrar, mas é nisso que ele está concentrado durante a maior parte do livro. E, no entretanto, passa por uma série de peripécias, conhece algumas pessoas também, sente alguma ligação com estas pessoas. Eu acho que este livro fala muito de solidão, da solidão do Sr. José, este funcionário muito dedicado que depois começa a sair completamente da sua rotina, quase que sente um desejo de romper com o que tem sido a sua vida até ali. Ele já é um homem que estará na casa dos 50 e tais, portanto já é um homem de meia idade, vamos lá. E o conflito interior que ele sente, não é? Enquanto procede esta busca, é algo que é incontrolável, ele não consegue travar. Portanto, apesar de existir uma parte dele que diz não, isto não está correto, a tua vida não é isto, a tua vida é casa, trabalho, trabalho, casa, não tens nada que estar a fazer estas coisas. Ainda por cima, entrar clandestinamente na conservatória, que é algo que ele começa a fazer
com muita frequência em busca de mais informação e de outras coisas também, mas ele não consegue travar essa curiosidade e esse ímpeto e continua em busca desta mulher, de que nunca sabemos o nome. Aliás, há esta mulher que ele procura, há a mulher do resto do chão direito, que é o primeiro sítio onde ele vai, onde a mulher habitou quando era rapariga, quando era mais nova, e então ele, em busca dessa mulher desconhecida, encontra outra mulher mais idosa, de 70 e tal anos, com quem trava conversa e com quem tem assim uns diálogos também muito, muito interessantes. Ele vai sempre sob falsos pretextos, portanto ele identifica-se sempre como funcionário da Conservatório do Registro Civil ou da Conservatória-Geral do Registro Civil, mas sob falsos pretextos. Tem assim uma credencial que é falsa também e diz que o incumbiram de descobrir mais informações sobre aquela mulher e então, sob esse pretexto, consegue entrevistar várias pessoas. E nós vamos acompanhando o Sr. José durante todo este caminho e durante o livro havia alturas em que me afeiçoava ao Sr. José, havia alturas em que me enervava com ele, porque ele depois é muito trapalhão, portanto ele embarca nesta busca mas é muito mau, é muito ineficaz a esconder dos seus patrões e porque ele depois entretanto adoece, porque acontece também lá outra situação, enfim. E então ele, ao mesmo tempo que é muito corajoso, depois também é muito... não pensa até ao fim naquilo que está a fazer, não é? Não pensa em todas as consequências, vamos lá, ou não quer saber. Ou pensa, mas não quer saber. Isso não é importante para ele é mais importante encontrar esta mulher. Eu gostei muito da história, achei-a muito tocante e não posso contar muito mais, senão depois começo a desvendar alguns dos mistérios do livro e acho que não vale a pena, acho que não compensa. Aconselho-vos muito a ler, é um livro que se lê muito bem. Eu sei que na altura, quando li o Memorial do Convento, uma das coisas que fez com que eu não conseguisse continuar, o que para mim é raro, eu normalmente quando começo a ler um livro, eu até posso nem estar a perceber muito, mas eu insisto. Por acaso percebo que agora com a idade já não tenho tanta paciência. Se começo a perceber que está a ser... que é muito longe da minha linguagem, se não for um assunto que me interesse mesmo muito para estudar, se for só uma ficção ou qualquer coisa assim, eu desisto. Passo para o próximo. Mas isso não acontece muitas vezes, enfim. Mas esse, o Memorial de Convento, já foi há muito tempo. Eu lembro-me, tinha a ver com aquela história das vírgulas, não haver pontos finais, das frases tipo continuarem. Eu não estava preparada para aquilo. Este livro aqui tem pontos finais, ok? E tem maiúsculas e minúsculas. Mas tem muitos diálogos, portanto, continua a ser um texto muito, muito corrido, não é? Tem pouquíssimos parágrafos, eu nem sei se... Isto tem parágrafos? Olha, nem sei. Tem, olha, está aqui um. Mas tem poucos parágrafos, não tem os diálogos assim separadinhos com os tracinhos e não sei o quê, tudo muito justificadinho. Não. Os diálogos são com as vírgulas. O que eu achei e senti que me dava uma noção muito mais realista da conversa. Eu não sei explicar isto muito bem. É claro que, e isto aconteceu-me de vez em quando, ter que parar para ver quem é que disse isto. Não é? Porque como está tudo separado por vírgula, apesar de ter a maiúscula a marcar quando é que o outro começa a falar, é um pouco confuso. Mas aconteceu-me poucas vezes e achei que me dava um ritmo da conversa muito mais real, como se eu estivesse lá. Portanto, era muito fácil eu sentir-me imersa na história do livro, ao pé das personagens, a olhar para o Sr. José. Depois também fiz uma imagem do Sr. José, assim, uma imagem física. Portanto, é uma personagem que está muito, muito presente, mas está contigo e tu andas com ele e de uma forma muito natural. Pronto, já agradeci muito à minha amiga porque gostei mesmo muito do livro. Ela também me disse na altura que tinha sido um livro que tinha lido há muito pouco tempo e de que tinha gostado imenso. E então fiquei muito, muito contente por me ter apresentado, porque é isso. Eu depois, como tive essa primeira experiência, todos os livros que eu li de Saramago foram... A minha mãe, por exemplo, gosta muito, então ela tem vários. A Viagem do Elefante era ela que tinha. O Ensaio sobre a Cegueira, por acaso, foi o Luís que me emprestou. Eu gostei muito do livro e até o li porque queria ver o filme. Então pensei, não, eu vou ler o livro primeiro, antes de ver o filme, e depois ainda não vi o filme. E lembro-me que achei o livro
bastante violento, mas muito bem escrito. Pronto. E é isso, e tu entras na história. E comigo, eu não sei se é por estar também mais velha, e já li muita coisa, ou não sei se não tem a ver com a idade, mas tem a ver com tu veres muita coisa, a imagem, a série, os filmes, e então para um livro me agarrar é difícil, é muito difícil, e este agarrou-me. E era daqueles livros que eu ia, quando ia dormir, assim, hoje vou ler mais um bocado. E agora para o fim até já lia durante o dia porque queria acabar de ler, estava muito ansiosa para saber como é que acabava. E então, claro, recomendo, obviamente. Se tiverem lido e tiverem outras opiniões sobre o livro, deixem lá em baixo nos comentários, sugestões, ideias também, claro. Espero que tenham gostado desta revisão e até à próxima. Tchau, tchau!